Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Glória a Deus, graças e paz, queridos. Amém. Que bênção, hein? Família Sião também está aqui, com a igreja Atos, que bênção poder estar com vocês novamente. Pastor Felipe, obrigado pelo nobre convite, tá bom? Aos nossos pastores amados também, Deus abençoe a todos vocês, grato em estar aqui com vocês. Louvores abençoados, lindos, falaram o nosso coração. E a toda a família Sião que nos acompanha, Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado aí por nos acompanhar, mesmo com chuva, isso é uma bênção. Hoje minha esposa veio, pastor, tá vendo? A última vez que eu estive aqui, ela estava na Bahia. E aí, graças a Deus, estamos juntos. A Anister também, estava na Bahia? Estava não, né? A Anister é minha filha. Então, que bom ter vocês aqui, irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra simples, pastor, mas quando o Senhor nos convidou e falou sobre o tema que está se trabalhando esse mês, o pecado do homem moderno, ou os pecados do homem moderno. Nós estamos vivendo em pleno século 21. Porém, eu acredito que nós precisamos sempre olhar para as Escrituras e assim nós perceberemos que os pecados que ainda nos tentam, que nos confrontam, eles continuam praticamente os mesmos lá de trás. Eu acredito que boa parte dos pecados do homem moderno são os mesmos pecados do homem primitivo. Mudou alguma coisa, né? A tecnologia, mas as lutas são grandes. Ontem nós ministramos em nossa igreja Nova Carapina 1, concernente a como Deus está nos chamando para vivermos nas tentações que enfrentamos nesse tempo. Falamos ontem em 1 Coríntios 10, quando o Senhor diz que Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Ele sempre nos dará um escape para vencer todas as tentações desse mundo, e isso já é um refrigério para o nosso coração, amém? Contudo, eu quero te dizer que nesse texto de 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo lembra dos pecados que o povo de Israel cometera no meio do deserto. Ele vai citar alguns como imoralidade, idolatria, muitas pessoas que buscavam um comportamento ruim diante de Deus. E ele vai falando que por isso a maioria pereceram no deserto, porque Deus desagradou-se da maioria. E um dos pecados que o apóstolo Paulo enfatiza lá, que para mim é um dos que nós lutamos demais nesse tempo, parece simples, mas que é muito nocivo em nosso viver, que é o pecado com as palavras. Paulo disse que muitos naquele tempo se queixaram, ou seja, murmuraram, falaram o que não deveriam falar, e por isso o anjo destruidor deixou muitos corpos no deserto. Muitos corpos, por quê? Porque as palavras têm poder. Eu acredito que hoje nós ainda estamos lutando com todos os pecados que os nossos antepassados lutaram. Nós estamos lutando contra esses pecados. Contudo, existe um pecado que eu penso que ele é um gigante
mas que muitas vezes nós não damos a importância devida, que é sobre as palavras que estamos falando. Hoje eu quero falar sobre o poder que há nas palavras, o que estamos falando, porque as palavras, elas são tão importantes e devemos prestar atenção no que falamos, da forma que verbalizamos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, em 2 Coríntios capítulo 4, por favor. 2 Coríntios capítulo de número 4. Existe um texto que os irmãos que me acompanham hoje, lá de nossa comunidade local de Nova Carapina, eles já devem estar enjoados de tanto eu falar sobre esse versículo. Mas que é uma passagem que Deus tem falado muito ao meu coração sobre o que estamos falando, quais são as palavras que saem das nossas bocas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Diz bem assim, as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Gostaria que você fizesse essa leitura comigo, para a gente se envolver. Nesse tempo frio, vamos aquecer nosso coração com a palavra. Diga assim: está escrito, crie, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Olha que passagem que traz um alerta, uma base de grande reflexão para nós. O apóstolo Paulo diz: está escrito, quer dizer que o que ele está ensinando é um ensino puramente bíblico. Estava escrito. Ele vai dizer: está escrito. O que está escrito? Ele disse: crie, por isso falei. Quando nós olhamos para essa passagem, em 2 Coríntios 4, versículo 13, nós vamos encontrar esta passagem no Antigo Testamento, em Salmo 116, verso 10. Ou seja, Paulo está trazendo o ensino do Antigo Testamento para o Novo. Ele está dizendo: olha, o que eu vou ensinar é algo que já foi ensinado lá atrás. Está escrito. Então ele diz: eu criei, por isso falei. Irmãos, olha só, olha que coisa interessante. Criei, por isso falei. O que podemos aprender? Que geralmente o que nós falamos é o que nós cremos. Ou seja, as palavras que liberamos denunciam o que nós cremos. Olha como a palavra é importante. Crie, por isso falei. A pergunta é: o que temos falado? O que sai da nossa boca? As palavras que falamos comprovam aquilo que nós cremos. Agora, alguns cientistas, presta atenção no que eu vou te dizer. Alguns cientistas, fazendo uma pesquisa concernente às palavras, o poder das palavras, alguns disseram que todas as palavras que falamos estão lá fora, na atmosfera. Cientistas dizem que as palavras que nós proferimos, elas estão vivas aí fora, estão perambulando na atmosfera. Isso a ciência diz. Mas o que Deus diz sobre o poder da palavra? Olha só, vejam bem. Deus usou a palavra para criar o universo. Palavras têm poder para criar o universo. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê
não foi feito do que é visível. Irmãos, vamos refletir nisso. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra, ou seja, a palavra de Deus criou o quê? O universo. Isso nos ensina que palavras têm poder para criar o quê? Universos, criar mundos, ou seja, o mundo, provavelmente o mundo que você está vivendo hoje, foi criado por suas palavras. Qual o mundo financeiro que você está vivendo? Você pode ter certeza que tem base nas palavras que você lançou. Uma vez o pastor, o reverendo Charles Capps, saudoso, ele disse que ele foi até uma oficina comprar uma ferramenta e chegando lá, ele perguntou ao atendente: você tem tal ferramenta? E o atendente disse: eu tenho. E foi procurar. Só que o atendente procurava e não achava. Então o reverendo Charles Capes entra no estabelecimento para ajudar o cara a procurar a ferramenta que ele deveria encontrar. E aí o reverendo percebe: não, meu filho, aqui a ferramenta. Então aquele vendedor disse: pastor, se fosse uma serpente, tinha me picado. A palavra que ele liberou foi: se fosse uma serpente, tinha me picado. O reverendo, entendendo que palavra tem poder, falou assim: não, meu filho, mesmo que fosse uma serpente, não te picaria. Ele disse: pastor, com a sorte que eu estou, certamente me picava. E o reverendo disse: então, se você quer, tudo bem. Palavras têm poder. No livro O Poder da Língua, do Gary Haynes, ele diz que conheceu um casal em um tempo de seminário teológico, que esse casal se uniu, pastor, para fazer o seminário. Eles amavam a igreja, amavam a obra e disseram: vamos pastorear juntos. Contudo, eu trouxe esse testemunho para te mostrar o poder da palavra. Veja bem, a esposa amava tanto aquele marido que ela sempre repetia a mesma coisa. Ela dizia bem assim, repetidas vezes ela dizia: se for para perder o meu marido para outra mulher, prefiro morrer antes. Toda vez que alguém brincava com eles: que casal bonito, vocês se amam, ela dizia: eu amo meu marido. E ela dizia: eu amo tanto ele que se for para perder ele para outra mulher, eu prefiro morrer antes. Ela falava isso chateada, falava brincando, falava comendo, acho que falava até dormindo. Passaram-se os anos, eles terminaram o seminário, começaram a pastorear uma igreja, e de repente ela percebeu que o marido estava se esfriando na fé, se afastando de Deus. Ao se afastar de Deus, ela descobriu que o seu marido estava traindo ela com uma outra mulher. Antes mesmo do marido declarar o divórcio, ela tinha feito um exame, e no exame o diagnóstico deu um câncer no cérebro. Ela volta para casa e antes do marido falar para ela que ia embora com outra mulher, dito e feito, o que ela sempre disse aconteceu. Ela morreu antes que o marido fosse embora com outra mulher. Te faço uma pergunta: o que você tem falado? Quais são as palavras que nós temos lançado? Às vezes, eu sei, gente, é hábito. É por isso que Paulo disse: crie, por isso falei. Ou seja, o que eu falo é o que eu creio. O que eu creio? O que eu creio são as minhas crenças. O que são minhas crenças? Minhas crenças compõem a minha mentalidade. A minha mentalidade produz a minha crença, e minha crença produz o meu comportamento. O que são minhas palavras? Minhas palavras são meus pensamentos verbalizados. Aquilo que eu penso, eu falo. E às vezes nós estamos falando. E Tiago disse: sejam ouvintes, ouçam mais, falem menos.
E tem gente que brinca. Às vezes tem alguém com uma dor de cabeça, fala bem assim: eu estou morrendo de dor de cabeça. Você não está morrendo. Não lança essa palavra. Às vezes na questão financeira, irmão, você vai participar do congresso tal da igreja. Talvez a igreja tenha um trabalho em dezembro. Olha, em dezembro vamos fazer um retiro. E alguém diz assim: pastor, não vai dar. Estamos ainda em outubro. Pastor, não vai dar. O pastor pergunta: por quê? Porque em dezembro eu vou estar quebrado, duro, sem dinheiro. Você já detonou o seu dezembro. Porque o meu 13º vai dar para nada, pastor, está comprometido. Você já destruiu suas finanças. Porque palavras têm poder. Escute bem, Deus criou o universo pela palavra, ou seja, palavras constroem mundos. E diz, olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11, gente. Isso é sério. Pela fé entendemos, só pela fé que nós entendemos isso. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, tudo que é visível foi feito do que era invisível, somente pela palavra. Tudo que você vê foi feito pela palavra, ou seja, a mentalidade de Deus, o pensamento de Deus gerou a palavra de Deus, e a palavra de Deus trouxe a existência que não existia. O que você quer que exista em sua vida, é isso que você deve falar. Nós precisamos entender que palavras têm poder. Palavras têm poder. Deus usou a palavra para trazer luz à escuridão, gente. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Perceba como Deus agiu diante da escuridão, liberando palavra, haja luz. Como nós temos agido e nos comportado diante das escuridões da vida? Quando está tudo turvo para nós, o que nós falamos? Você sabe que estamos num tempo de, para alguns, tristeza política. E alguns já estão achando que já estão mortos, já estão pobres, já estão falidos, já estão quebrados. No meio da escuridão, Deus não disse: olha o tamanho dessa escuridão. Deus não disse: gente, está muito escuro. Deus não disse: olha, anjos, está muito escuro esse lugar. Deus não repetiu: está escuro, não consigo enxergar nada. Deus disse: haja luz. Traga luz à escuridão da sua vida com palavras. Libere palavras. Ilumine sua vida com palavras. Palavras têm poder. Deus usou a palavra para se comunicar com os homens, gente. Deus usou a palavra para falar com Adão e Eva. Deus usou a palavra para falar com Noé, com os patriarcas, com os profetas, com os juízes. Deus usou a palavra para resolver nossos problemas de pecados. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. A palavra era Deus e estava com Deus, e o verbo, a palavra, se fez carne. Deus enviou a palavra se fez carne, Jesus, a palavra de Deus viva, encarnado na terra, trouxe salvação ao mundo. A palavra se materializa. A palavra de Deus se materializou em Jesus. Tudo que nós falamos pode se tornar realidade.
palavras se tornam realidades. Agora, se palavra tem poder, como Deus olhou para nós, a pergunta é: Deus concedeu o mesmo poder da palavra para nós? Perceba em Provérbios 18, 21. Deus concedeu aos homens o poder das palavras. Não sei se você pensou sobre isso um dia, mas você tem poder no que você fala. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Deus concedeu o poder da palavra para a humanidade. A língua tem poder sobre a morte e sobre a vida. Os que gostam de se alimentar dela comerão do seu fruto. Ou seja, de qual fruto eu estou comendo? Da palavra de morte ou da palavra de vida? Vamos pensar que os maiores desastres no meio do povo de Deus aconteceu pela palavra. Deus tira cerca de 2 milhões de pessoas do Egito. Todos querem terra prometida, todos queriam terra prometida. Todos estavam clamando por livramento, sair do Egito, sair de Faraó, sair da escravidão. Mas quando eles estão atravessando o processo do deserto, sendo treinados, eles começam a reclamar. O que é reclamar? Ré significa outra vez. Quando eu estou reclamando, eu estou chamando o problema 2 vezes, com mais força. É por isso que reclamação é um ciclo vicioso. Quanto mais você reclama, mais você reclama. Porque ré é repetir a atitude. Pessoas que reclamam, não sei se você é chato isso. Você pergunta: como você está? Pastor, está tão difícil. No outro dia você pergunta: mas como você está? Pastor, quanto mais falo, parece que está mais. E está mesmo. Porque quanto mais você fala que está difícil, mais difícil vai ficar. Tem gente que está com a mentalidade, com uma crença tão negativa, que quando as coisas melhoram, aí a pessoa diz: e aí, meu irmão, como está? Ele falou assim: pastor, se melhorar, estraga. Ele quer estragar o que está melhor. Você entende? Ele quer estragar o que tinha começado a melhorar. Nós precisamos reprogramar nossa mente pela palavra de Deus. Palavras têm poder, meus irmãos. Agora, essa língua que nós carregamos nessa boca, toda vez que eu leio esse texto me deixa impressionado, boquiaberto e preocupado. Porque Tiago, capítulo 3, versículo 6 ao 10. Abre aí. Está sendo projetado aqui também, né? Tiago, capítulo 3, versículo 6 ao 10. Vamos lá? Alguém pode projetar para nós também na NVI? Isso aí. Olha só, vamos observar sobre a língua, gente. Assim também, a língua é um fogo. O que você tem na boca é um fogo do avivamento ou do desmoronamento. É um mundo de iniquidade. A língua é um fogo, a língua é um mundo de iniquidade. É por isso que pela palavra Deus construiu o mundo, o universo. E pela palavra nós também estamos construindo mundos. A língua é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Olha o tamanho dessa língua, mas olha o poder dela. A língua contamina toda a estrutura de um ser humano por inteiro. Ela incendeia todo o curso de sua vida. Meu Deus, a língua incendeia todo o curso da vida. A partir do momento que você começa a falar, tome cuidado, você começou a tocar fogo na sua vida. Ela incendeia todo o curso da vida. E quando o bebê vai começar a falar, o papai e a mamãe estão disputando, vai falar papai ou mamãe?
Isso é uma beleza se ficasse papai, mamãe. Mas depois, quando aprende a falar, palavras têm poder. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua pode ser capaz de ser incendiada pelo inferno. Ou seja, o inferno está muito interessado em incendiar a língua das pessoas. Continua. Toda espécie, isso para mim é terrível. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido tomada pela espécie humana. Ou seja, o homem consegue dominar os animais. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Nós aprendemos a dominar todos os animais possíveis. Tem gente que brinca com leão. Tem gente que gosta de cobra de estimação. As pessoas aprenderam a dominar tudo, menos essa ponta de carne que temos na boca. Esse é um dos nossos principais pecados, porque quando pensamos, verbalizamos, a língua é muito séria. E diz, com a língua, isso acontece em nosso meio, falando comigo, né, pastor e tal, isso acontece, com a língua, bendizemos o Senhor no culto de domingo, de quinta, na escola bíblica. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. E com ela, a mesma língua, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que a mesma língua que eu adoro o Senhor no culto, às vezes eu amaldiçoo meu marido em casa, às vezes eu amaldiçoo minha esposa em casa, meus filhos em casa, às vezes eu amaldiçoo uma autoridade, seja política, seja governamental, seja espiritual. A mesma língua que adora o Senhor, às vezes é a mesma língua que vai falar mal do irmão A, ou B ou C. Ou seja, a mesma língua que adora e exalta o Senhor, destrói o Filho do Senhor. Gente, nós precisamos olhar com carinho, porque esse é um mal que tem destruído a humanidade, o poder da língua, o poder da palavra. Versículo, isso, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O que Tiago está falando para a gente? Que não pode ser assim. Na versão NVI diz, isto não está certo. O que fazer com essa língua, que por muitas vezes é incontrolável? Prestemos atenção no texto básico que lemos. Crie, por isso falei. O que eu creio é o que eu falo. Então Paulo diz, com esse mesmo espírito de fé. Esse espírito de fé de quem que ele está falando? Do salmista, do Salmo 116, do homem de Deus, do que está escrito na palavra. Ele está dizendo, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Ele está dizendo, gente, só fale aquilo que vocês creem. Não fale o que você não crê, fale o que você crê. Porque as palavras têm poder para construir o mundo que estamos vivendo. Eu quero te mostrar que como filhos de Deus, nós precisamos e podemos melhorar as nossas palavras. Como falar, gente? Eu gostaria que você pensasse comigo. Como falar diante de momentos críticos?
Como falar diante de momentos difíceis? Às vezes acontece dentro de casa, no cotidiano, acontece. Você olha a sua despensa, vai fazer uma comida, aí geralmente se fala bem assim: amor, acabou tudo. Acabou tudo. E às vezes a mulher diz assim, aí o homem diz assim: mas eu estou quebrado. Eu não sei quem está mais prejudicando a casa. Ela diz: acabou tudo. Ele fala bem assim: mas tudo o quê? Arroz? Não, arroz tem. Feijão, tem um pouco ainda. Macarrão, ainda tem. Acabou a carne, amor. Entende? Então diz: acabou a carne, porque acabou tudo, você vai ficar sem nada. E às vezes o homem diz assim: mas eu estou sem dinheiro. Sem dinheiro, como assim? Você não tem nada? Não, eu tenho ainda uns 50 reais. Você tem, não acabou tudo. Você lembra da mulher, da viúva, que procurou o profeta Eliseu? O marido tinha falecido e ela disse assim: olha, meu senhor, o meu marido servia aos profetas, ele me deixou dívida, vão levar os meus filhos para serem escravos. E ele disse assim: olha o que Eliseu perguntou: mulher, o que você tem em casa? No desespero ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Porque a gente quer falar no desespero. Aí parece que ela pensa, fala bem assim: ah, não, lembrei, tem um pouco de azeite. Esse pouco de azeite que ela primeiramente disse que não tinha nada, foi exatamente o pouco do azeite que se multiplicou para que ela vendesse, pagasse a dívida e vivesse do resto. Isso quer dizer que quando nós esquecemos do que nós temos, delicado. Se eu esqueço do que eu tenho e você acha que o que tem é pouco, é desse pouco que vai acontecer a multiplicação. O Senhor disse: vocês têm pães. Os discípulos disseram: nem se tivéssemos tantos denários, não daria para alimentar esse povo. Aí chega um menino, chega um rapaz que não tem nada a ver com o trabalho e fala assim: não, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Mas por que esse menino tem o que os apóstolos não tinham? Mentalidade, gente. Tem um momento que a Bíblia diz assim: e Jesus perguntou só para testá-lo, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Às vezes o Senhor nos dá uma direção, o Senhor nos coloca em um momento só para nos testar, para ver o que vamos fazer, o que vamos falar, como vamos nos comportar. Deus envia o povo à terra prometida, 12 espias, 12 líderes. O que era a terra prometida? Prometida por Deus. A terra já era deles. Mas o Senhor fala assim: Moisés, envia os líderes. Para quê? Para ver a terra. Quando eles voltam, o que Moisés pede? Moisés fala bem assim: eu quero o relatório. Moisés só queria o relatório. 10 deles disseram: o relatório é esse, a terra até que é legal, mas olha, tem gigante, somos como gafanhotos, vamos morrer lá. Sabe o que o Senhor disse? Já que vocês disseram que vão morrer, todos morreram. Mas só 2 que vão ficar para contar a história: Caleb e Josué. Por quê? Porque eles trouxeram o relatório dizendo: não, Senhor, tem gigante, mas se o Senhor prometeu, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Gente, muitas vezes em nossas vidas, Deus já fez as promessas sobre nós, Deus já liberou promessas sobre a sua vida, Ele só quer o seu relatório. Qual é o relatório da sua vida, irmão? Qual é o plano de ação da sua vida? Qual é o relatório da sua vida? Quando você olha hoje para a sua vida, o que você diz? Qual é o seu relatório? Pastor, eu estou tão triste, eu acho que não dá mais para mim, meu casamento já era. Como você se vê daqui 10 anos? Pastor, nem sei se eu vou estar lá daqui 10 anos. Esse é o relatório da sua vida. O Senhor quer um relatório positivo, porque Ele disse: a terra já é de vocês. Ele só quer um relatório para ver se
para ver se a tua mentalidade é compatível com a mentalidade dele. É isso que Deus quer da gente, só um relatório. Eu gostaria que nessa noite, meu irmão, você que está aqui, que você pensasse pelo menos um minuto, qual é o relatório da sua vida hoje? Que carta você escreveria para Deus hoje? Como você vê sua vida? Como você vê o cenário do Brasil? Como você se vê daqui a 2 anos? Como será o seu fim de ano? Não, meu fim de ano vai ser difícil porque eu acho que o dinheiro não vai dar. Meu fim de ano vai ser difícil porque meu marido, eu acho que vai perder o emprego. Não, dê um relatório positivo da sua vida. Meu fim de ano vai ser transformador, vai ser surpreendente. Meu fim de ano Deus vai abrir portas poderosas, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Dê um relatório positivo da sua vida. Eu quero fechar com 2 versículos. 2 versículos aqui eu quero fechar em mais 10 minutos, meus irmãos. 10 minutos. Se nós nascemos de novo, não podemos continuar falando de qualquer forma. Quem concorda comigo? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, quer dizer, nasceu de novo. O que é nascer de novo? O que é ser uma nova criatura? É ser alguém que nunca existiu antes. Protótipo é o significado da palavra. Quer dizer que quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Se nascemos de novo, nós éramos o quê? Um bebê. Bebê sabe falar? Não. Então, se nascemos de novo, nós começamos a aprender a falar como Jesus fala, porque agora somos uma nova criatura. Só que o nosso problema é que a gente vem para a igreja e não quer nascer de novo. A gente vem com as gírias lá de fora, com os pensamentos lá de fora e não quer mudar. Não existe novo nascimento sem transformação. Não existe mudança de vida sem mudança de mente, gente. A vida só muda quando a mente muda. Então, olha só, eu quero te mostrar biblicamente o que Jesus falou sobre isso. Mateus 12, versículo 34 ao 37. Mais 2 referências e eu concluo em nome de Jesus. Mateus 12, versículo 34 ao 37. Olha o que Jesus falou sobre isso. Ele está falando aos fariseus. Jesus curou um homem da mão atrofiada e eles disseram: essa cura foi para o Beelzebu, foi para o demônio. Ou seja, a mente deles era o seguinte: o que eles acreditavam? Essa cura foi muito grande, então deve que foi demônio. Ou seja, foi bom demais para ser verdade, então não foi Deus, foi demônio. Entende isso? Agora, olha o que Jesus disse sobre isso. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Olha só, Jesus diz: como pode você que é mau falar coisas boas? Isso aqui foi para os fariseus, descrentes. Então vamos usar esse versículo para os crentes. Como pode nós sermos bons falar coisas ruins? Entendeu? Se pessoas más, Jesus espantou, como pode? Você é mau e quer falar coisa boa? Então para o crente como pode você crer em Deus e falar coisa ruim? A boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, o que eu falo estava aqui dentro. Eu apenas verbalizei o que eu penso. E continua: o homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O que estamos falando é o tesouro que temos dentro de nós. As palavras que saem é exatamente o que estava lá dentro. E continua o versículo: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Irmãos, daremos conta de toda palavra que falamos. E diz: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta. Pois, vai lá, 37, né? Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos, quer dizer, abençoados, e por suas palavras
serão condenados. Não seremos condenados por qualquer coisa, mas por nossas palavras. Porque palavras demonstram o que eu creio, o que eu penso. E a pergunta-chave é: o que Deus quer que eu fale? Eu gostaria de deixar esse último versículo, que eu sou apaixonado por ele. Coloca para mim, por favor. Vamos lá. Mateus. Coloque em Mateus. Aliás, perdão. João 15, versículo 7. João 15, 7. O que Deus quer que a gente fale? Quais são as palavras que Deus quer que nós falemos? Vamos lá, gente. Gostaria que você acompanhasse aqui, fechando aqui. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Pedirão é falar, e será concedido. Olha o que Jesus falou. 2 níveis de intimidade com o Senhor. Primeiro, se você permanecer em mim. Segundo, se a minha palavra permanecer em vocês. Por quê? Porque existe a possibilidade de eu permanecer em Cristo, mas a palavra dele não permanece em mim. É como um filho que quer ficar dentro da casa do pai 30, 40 anos. Ele quer ficar com o pai, mas o pai fala bem assim: eu quero que você me preste conta. Você vai sair e me fale a hora de ir e a hora de voltar. E o filho fala assim: não, eu estou na sua casa, mas na minha vida quem manda sou eu. Então às vezes nós queremos ficar com Cristo, mas não queremos falar as palavras de Cristo. Não queremos obedecer e reter as palavras de Cristo. Entende? É o filho pródigo e o filho mais velho. O filho pródigo vai embora porque não quer se submeter à palavra do pai. O filho mais velho fica em casa e diz assim: meu pai, olha, meu irmão aprontou, voltou, o senhor deu a ele, sabe, um animal, para que ele pudesse fazer uma festa, matasse ali, tudo mais, um churrasco. E o pai disse assim: mas tudo que eu tenho é seu. Ou seja, é um filho que está dentro de casa, mas não usufrui do que o pai presenteou. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, mas se as minhas palavras permanecerem em vocês. E aí ele diz: vocês pedirão o que quiserem. Então, o que nós devemos falar? O que nós queremos. O que não podemos falar? O que não queremos. Só fale o que você quer. Quando nós vamos orar, o que você está falando? Mais do problema ou mais da solução? Às vezes as nossas orações é mais reclamação do que a bênção. A gente senta, joelha para orar, 50 minutos reclama: Senhor, sabe, está tão difícil, eu acho que vou parar, não dá mais para mim, meu marido é assim, minha esposa é assim. Aí no final você diz assim: mas eu acho que vai dar certo. O Senhor disse: não, peça o que vocês querem, não o que vocês não querem. Oração é pedir o que você quer e não o que não quer. E uma mulher de Deus no Brasil fala bem assim: não verbalize o que você não quer ver manifesto. Palavras são sementes. Palavras repetidas são sementes plantadas e regadas, que vão nascer, florescer e dar muitos frutos. Pastor, o que eu devo falar? O que você quer? O que você quer no seu casamento? Fale. O que você quer nas suas finanças? Fale. O que você quer no seu ministério? Fale. O que você quer nas suas emoções? Fale. Jesus disse: pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Pastor, obrigado pelo convite. Gente, obrigado por nos suportar, pelo ensino compartilhado, e que essa palavra possa frutificar no nosso coração, tá bom?